Imagine uma cidade, milhares de pessoas, milhões de histórias. Mas no meio de todo esse movimento, havia um homem que a cidade inteira via, mas ninguém enxergava. Ele era apenas uma sombra na praça, um detalhe ignorado na pressa do dia a dia. Mas ele guardava um segredo, um pedaço de papel amarelado, selado com cera vermelha, que era a chave para uma verdade brutal. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais ignorou na vida era, na verdade, a única que estava te observando? Esta é a história de João, o mendigo que partiu em silêncio, mas deixou uma carta que forçou uma cidade inteira a acordar. Prepare-se para descobrir que, às vezes, quem menos se vê é quem mais enxerga. A manhã chegava à Praça da Matriz como todos os dias, ruidosa, apressada, indiferente. O sol ainda lutava para atravessar as copas dos ipês amarelos, quando os primeiros passos começaram a ecoar no calçamento de pedras portuguesas. Executivos de terno cruzavam a praça em diagonais perfeitas, olhos grudados nos celulares, fones de ouvido isolando o mundo. Mães puxavam crianças pela mão, equilibrando bolsas, mochilas, e a pressa de quem tem 1000 lugares para estar ao mesmo tempo. Vendedores ambulantes empurravam carrinhos de café e pão de queijo, gritando ofertas que se perdiam no barulho das buzinas da avenida ao lado. Era o caos organizado de uma cidade que acordava. Um formigueiro humano, onde cada um seguia seu caminho sem olhar para os lados. E bem no centro daquele turbilhão, sentado num banco de madeira gasta pelo tempo, estava ele. Um homem de barba grisalha, desgrenhada, mas não suja. Roupas surradas, um casaco marrom de lã com remendos nas mangas, calças escuras desbotadas, botas velhas, mas ainda inteiras. Havia algo estranho. Apesar do aspecto de quem vivia nas ruas, suas roupas estavam curiosamente limpas. Não impecáveis, mas cuidadas. Como se ele fizesse questão de manter alguma dignidade, mesmo no abandono. Mas o que mais chamava a atenção, se alguém parasse para olhar, eram seus olhos, claros, azuis acinzentados, profundos como poços antigos. Não eram os olhos vazios de quem desistiu. Eram olhos que observavam, que estudavam, que enxergavam além das aparências. Ele não pedia, não estendia a mão, não segurava plaquinhas com frases apelativas. Apenas sentava ali, todos os dias, no mesmo banco, observando o mundo passar, como um espectador silencioso de uma peça que ele conhecia de cor, mas que ainda o intrigava. Uma mulher de salto alto passou apressada, arrastando uma mala de rodinhas barulhenta. Nem olhou na direção dele. Um grupo de adolescentes atravessou rindo alto, empurrando uns aos outros. Passaram tão perto que quase esbarraram nele. Nenhum percebeu. Um homem idoso, apoiado numa bengala, caminhou devagar pela calçada. Por um breve segundo, seus olhos encontraram os do homem no banco. O idoso desviou o olhar rapidamente, acelerando o passo tanto quanto as pernas permitiam, e ele apenas observava. Observava como as pessoas aceleravam ao passar perto dele, como desviavam o olhar, como seguravam as bolsas com mais força, como atravessavam para o outro lado da praça sem motivo aparente. Não havia raiva no seu olhar, nem mágoa, apenas uma tristeza serena, como se ele entendesse algo que ninguém mais entendia. De repente, um gesto quase imperceptível. Sua mão direita, marcada por cicatrizes antigas e unhas limpas, mas gastas, deslizou devagar até o bolso interno do casaco. Os dedos tocaram algo com um cuidado reverente, quase sagrado. Um envelope. Amarelado pelo tempo, bordas levemente dobradas. Ele o acariciou por cima do tecido, sem tirá-lo do bolso, como se aquele gesto, apenas tocar o papel, fosse suficiente para acalmá-lo, para lembrá-lo de algo importante. Então, num movimento rápido e discreto, ele entreabriu o casaco e deixou que um raio de sol iluminasse o envelope por um segundo. Cera vermelha. O lacre brilhou sob a luz matinal. Uma marca antiga, formal, quase aristocrática.
O tipo de detalhe que não pertencia a um homem sem teto. O tipo de coisa que gritava: há uma história aqui. Mas antes que qualquer olhar curioso pudesse capturar aquele instante, ele fechou o casaco novamente e guardou o segredo. Foi nesse momento que ela apareceu. Uma mulher na casa dos 40, talher impecável, bolsa de marca pendurada no ombro, celular colado na orelha. Falava alto sobre uma reunião, números, prazos. Vinha distraída pela calçada, direto na direção do banco. Quando percebeu ele ali, seu corpo inteiro reagiu. Num reflexo automático, puxou a bolsa para o lado oposto, apertou-a contra as costelas e acelerou o passo, sem interromper a conversa. Seus olhos nem sequer tocaram os dele. Era como se ele fosse invisível, ou pior, como se fosse uma ameaça que precisava ser evitada, sem ser reconhecida. E ele viu tudo. Viu o medo. Viu o preconceito. Viu a muralha invisível que ela ergueu em menos de 2 segundos. Então, algo inesperado aconteceu. Ele sorriu. Não foi um sorriso amargo, nem cínico. Foi um sorriso triste, compreensivo, quase paternal. Como se ele entendesse perfeitamente por que ela reagiu assim. Como se conhecesse os medos dela melhor do que ela mesma. Como se já tivesse estado do outro lado daquela muralha e soubesse exatamente como ela era construída. A mulher desapareceu na multidão, sem olhar para trás, e ele voltou a observar o céu. Ninguém sabia quem ele era, nem o nome, nem a história, e muito menos o que estava escrito naquela carta que ele guardava, como se fosse o último pedaço de si mesmo. Para os executivos apressados, ele era só mais um obstáculo no caminho. Para as mães preocupadas, um motivo para apertar a mão dos filhos com mais força. Para os vendedores, alguém que não tinha dinheiro para gastar. Ele era invisível. Um fantasma entre os vivos. Uma sombra sentada num banco de praça. Mas todos estão prestes a descobrir que às vezes quem menos se vê é quem mais enxerga. A câmera se aproxima lentamente do rosto dele. Close nos olhos claros, refletindo o céu azul da manhã. Suas pálpebras se fecham devagar, como se ele estivesse guardando aquela imagem. Como se cada dia fosse uma despedida. Silêncio proposital. 2 segundos. Apenas o som distante da cidade. Buzinas. Vozes. Vida acontecendo ao redor de alguém que o mundo esqueceu de incluir. A câmera congela no rosto dele, sereno e profundo, e a pergunta fica no ar, sussurrada pelo silêncio. Quem é esse homem? O cheiro de pão fresco invadia a calçada antes mesmo de se ver a porta da padaria São José. Era pouco depois das 7 da manhã, e a fila já serpenteava pela entrada. Gente de terno, uniforme, avental, todos ali pela mesma razão, o pão quentinho que saía do forno a cada meia hora. João parou na porta. Não entrou. Apenas ficou ali, parado no batente, observando. Seus olhos percorreram o balcão de vidro. Pães franceses dourados, broas, sonhos polvilhados de açúcar. Seu estômago roncou baixinho, mas ele não demonstrou. Apenas esperou. Quando a fila diminuiu um pouco, ele deu um passo tímido para dentro. A atendente, uma mulher jovem, cabelo preso num coque apertado, avental branco imaculado, estava organizando os pães na cesta. Ela o viu. Seus olhos cruzaram com os dele por uma fração de segundo. João abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer som saísse... Próximo! Ela gritou, desviando o olhar e fazendo um gesto impaciente para o homem atrás dele na fila. O homem de camisa social e gravata frouxa passou reto por João como se ele fosse um poste. Pediu meia dúzia de pães, pagou com uma nota de 50, nem esperou o troco direito. João continuou ali. Esperou mais um pouco. Outro cliente. Mais outro. A atendente servia a todos, conversava, sorria, fazia piadas sobre o calor. Mas toda vez que os olhos dela esbarravam em João, ela desviava. Como se não o visse. Como se ele fosse transparente. Até que, cansada da própria farsa, ela simplesmente virou as costas e foi para os fundos da padaria, gritando para a colega. Cobre aí para mim,
Vou pegar mais pão no forno. João baixou a cabeça. Não havia raiva no gesto, apenas uma aceitação silenciosa. Ele já sabia como aquilo terminaria. Sempre terminava assim. Deu meia volta e saiu da padaria, de mãos vazias e estômago vazio. O sol estava a pino quando João caminhava pela Rua das Flores, uma via larga, repleta de lojas e escritórios. Ele carregava um saco de pano surrado nas costas, cheio de latinhas amassadas que tinha catado durante a manhã. Cada latinha valia alguns centavos, mas centavos, somados, compravam pão. Ele caminhava devagar, observando o chão, os cantos, as lixeiras. Não por vergonha, mas por necessidade. Cada objeto descartado era uma possibilidade. Foi quando viu uma carteira de couro marrom, caída ao lado de um poste, meio escondida por folhas secas. João parou. Olhou ao redor. Ninguém parecia estar procurando. Abaixou-se, pegou a carteira e a abriu com cuidado. Documentos, cartões e um maço grosso de notas. Devia ter uns 300, 400 reais. Ele ficou parado ali, segurando a carteira, olhando para o dinheiro. O suficiente para comer durante semanas. Para comprar um cobertor novo. Para talvez alugar uma cama num albergue por alguns dias. Seus dedos tremeram levemente. Mas então ele fechou a carteira, respirou fundo e começou a olhar os documentos. Carteira Nacional de Habilitação, cartão de crédito, um cartão de visita com nome e endereço de um escritório ali perto. Dr. Marcos Aurélio Tavares, advogado. João guardou a carteira no bolso interno do casaco, o mesmo onde ficava o envelope lacrado, e caminhou 3 quarteirões até o endereço do cartão. O prédio era imponente. Vidro espelhado. Portaria com segurança. Ar-condicionado gelado soprando pela porta giratória. Ele entrou. O segurança levantou da cadeira imediatamente, a mão indo instintivamente para o rádio. Ô, amigo, aqui não é lugar de ficar pedindo não, viu? Tem que sair. Não vim pedir, João disse, com voz calma e firme. Vim devolver. Ele tirou a carteira do bolso e a mostrou. O segurança franziu a testa, desconfiado, mas pegou a carteira e checou os documentos. Espera aí, subiu até o 10º andar e 5 minutos depois, desceu acompanhado de um homem alto. Terno cinza impecável, cabelo grisalho penteado para trás. Dr. Marcos Aurélio Tavares. Ele pegou a carteira das mãos do segurança, abriu, checou o dinheiro, os cartões. Tudo estava lá. Onde você achou? Perguntou ele pela primeira vez olhando para João. Na Rua das Flores, perto do poste da esquina. O advogado assentiu, guardou a carteira no bolso interno do paletó e tirou uma nota de 20 reais. Toma. Estendeu o dinheiro para João. João olhou para a nota, depois para o homem. Não precisa, doutor. Só vim devolver o que é seu. O advogado insistiu, quase empurrando a nota na mão dele. Toma, vai. Você merece. João hesitou, mas acabou aceitando. Não por querer a recompensa, mas para não humilhar o homem que tentava ser gentil do único jeito que sabia. Obrigado, disse João. O advogado já estava de costas, voltando para o elevador. Nem disse, de nada. Nem perguntou o nome dele. Nem olhou nos olhos. Para ele, aquilo tinha sido uma transação. Uma dívida paga. Para João, tinha sido mais uma confirmação. Ele era invisível até quando fazia o bem. A noite caía rápido sobre a praça. As luzes dos postes começavam a piscar, uma a uma, iluminando os bancos vazios e as calçadas que aos poucos se esvaziavam. João sentou-se no seu banco de sempre. Tirou do bolso um pão francês, comprado com a nota que o advogado lhe dera, e olhou para ele como se fosse um banquete. Estava prestes a dar a primeira mordida quando ouviu. Au, 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 au. Um cachorro vira-lata surgiu das sombras. Pelagem cor de caramelo. Costelas à mostra. Uma orelha rasgada. Olhos grandes e tristes. Ele parou a poucos metros de João, o rabo abanando devagar, hesitante. João sorriu. Oi, caramelo.
Apareceu de novo, né? O cachorro deu mais 2 passos, cauteloso, mas esperançoso. João partiu o pão ao meio, sem pensar 2 vezes, sem calcular se teria o suficiente para o dia seguinte. Jogou metade para o cachorro. Caramelo avançou, pegou o pão com delicadeza e se afastou um pouco, deitando-se no chão para comer. Mas não foi embora. Ficou ali, perto, como se a companhia valesse mais que o alimento. João comeu sua metade devagar, saboreando cada pedaço, e de vez em quando olhava para o cachorro. A gente se entende, né, amigo? Disse ele baixinho. Ninguém olha pra gente, mas a gente ainda tá aqui. O cachorro levantou a cabeça e encarou João. E naquele silêncio da noite, os 2 se viram. Realmente se viram. 2 seres invisíveis, dividindo um pão e um pouco de dignidade. A tarde já caminhava para o fim quando uma mulher idosa, de cabelos brancos presos num coque baixo, atravessava a praça com dificuldade. Ela carregava 2 sacolas de compras pesadas, uma em cada mão, e caminhava devagar, o corpo curvado pelo peso e pela idade. A praça estava cheia, gente passando para todos os lados. A mulher tropeçou, o pé preso numa rachadura no calçamento. O corpo oscilou para a frente. As sacolas escorregaram das mãos. Ela caiu de joelhos no chão, soltando um gemido de dor. Ninguém parou. Pessoas desviaram dela. Olharam de relance. Mas ninguém parou. Um casal passou reto. Um ciclista desviou. Um grupo de adolescentes nem percebeu. Todos tinham pressa. Todos tinham seus próprios problemas. Menos um. João se levantou do banco e caminhou até ela. Ajoelhou-se ao lado da senhora com cuidado e segurou seu braço com delicadeza. A senhora está bem? Perguntou ele, a voz baixa e tranquila. Ela levantou o rosto. Os olhos dela, cheios de lágrimas de dor e de humilhação, encontraram os dele. Eu tropecei. Calma. Vamos levantar devagar. Não precisa ter pressa. Ele a ajudou a se erguer, segurando-a com firmeza, mas sem apertar. Depois, pegou as sacolas do chão e as pendurou no próprio braço. Vou levar para a senhora. Onde a senhora vai? Pro ponto de ônibus, ali na esquina. Então vamos juntos. Eles caminharam devagar pela praça, João no ritmo dela, sem pressa, sem impaciência. Quando chegaram ao ponto de ônibus, ele colocou as sacolas no banco ao lado dela. A mulher abriu a bolsa e tirou uma nota de 5 reais. Toma, filho. Obrigada pela ajuda. João levantou as mãos, gentil, mas firme. Não precisa, dona. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mas ninguém fez, ela disse, a voz embargada. Só você. João sorriu tristemente. Então foi um prazer ser esse alguém. Ele inclinou a cabeça, num gesto de despedida respeitoso, e virou-se para ir embora. Espera! Ela chamou. Como é seu nome? Ele parou. Virou-se. João, senhora. Meu nome é João. Obrigada, João. Que Deus te abençoe. Ele acenou e voltou para o banco. A mulher ficou ali, olhando-o até ele sumir entre as árvores. E pela primeira vez em anos, João sentiu que talvez ainda existisse no mundo. Mesmo que esse mundo tivesse esquecido disso. Enquanto o mundo via um mendigo, aquela criança via um ser humano. E a verdade é que João via muito mais do que todos imaginavam. Ele via a pressa que impedia a gentileza. Via o medo que criava muros. Via a indiferença que transformava pessoas em fantasmas. Ele via um mundo que conhecia muito bem, mas que tinha esquecido dele. E mesmo assim, ele não desistiu de ser quem era. Porque João sabia de algo que poucos sabem. Que a verdadeira invisibilidade não está em não ser visto, mas em não enxergar o outro. E ele enxergava tudo. A chuva começou por volta das 8 da noite. Não foi uma chuva qualquer. Foi daquelas que chegam com raiva, como se o céu estivesse desabando. Grossas gotas martelavam o calçamento da praça, transformando as pedras portuguesas num espelho escuro e trêmulo.
O vento sacudia as copas dos ipês, arrancando folhas que rodopiavam no ar antes de serem engolidas pelas poças. A praça se esvaziou em minutos. Pessoas correram para os carros, para as marquises, para qualquer lugar que oferecesse abrigo. As luzes das janelas ao redor se acenderam uma a uma, recortando quadrados amarelos de conforto e segurança nas fachadas dos prédios. E no meio de tudo aquilo, sozinho e encharcado, João permanecia sentado no banco. Não havia mais ninguém. Só ele, a chuva e a noite. A água escorria pelo seu cabelo grisalho, descia pelo rosto marcado, pingava da barba. Suas roupas, o casaco marrom, a camisa desbotada, estavam completamente encharcadas, pesadas, coladas ao corpo magro. Mas ele não se movia, não procurava abrigo, apenas ficou ali, olhando para a frente, para o nada, para tudo. Os olhos claros dele refletiam os raios que cortavam o céu. E havia algo diferente naquele olhar. Algo final. Como se ele estivesse vendo a praça pela última vez. Como se estivesse se despedindo de cada árvore, cada poste, cada pedra. Então, com movimentos lentos e deliberados, ele levou a mão ao bolso interno do casaco. Tirou o envelope. A cera vermelha do lacre brilhou sob um raio distante. O papel amarelado, apesar da chuva, estava protegido pelo casaco. Seco, intacto. Como se João tivesse guardado aquilo com tanto cuidado ao longo dos anos que nem mesmo o tempo conseguiu destruí-lo. Ele segurou o envelope com as duas mãos. Olhou para ele por longos segundos. Seus lábios se moveram, como se estivesse falando algo em silêncio. Uma prece, uma despedida, um pedido de perdão. E então, ele beijou o envelope, devagar, com uma ternura que não cabia naquele momento, com um amor que ainda resistia apesar de tudo. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, misturou-se à chuva. Ninguém viu, ninguém saberia distinguir aquela lágrima da água que caía do céu. Mas ela estava ali, quente, real, humana. João fechou os olhos, apertou o envelope contra o peito e, por um instante, pareceu que ele ia desmoronar, que ia gritar, que ia soltar tudo o que guardava dentro de si há tanto tempo. Mas não. Ele apenas respirou fundo, devagar, e guardou o envelope de volta no bolso. Depois, levantou-se do banco. A chuva agora era uma cortina contínua. O mundo inteiro parecia ter desaparecido atrás daquela parede de água. Mas João caminhava, passo a passo, devagar, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Ele atravessou a praça, passou pelos postes de luz que piscavam fracos, cruzou a rua deserta. A água batia nos tornozelos, mas ele não parava. Destino: a igreja de Nossa Senhora da Conceição. A igreja ficava no alto de uma ladeira curta. Era uma construção antiga, de paredes brancas e portas de madeira pesada, com um pequeno sino no topo que tilintava fraco ao vento. Durante o dia, era ponto de encontro de devotos e turistas. À noite, sob a tempestade, parecia um templo abandonado. João subiu a escadaria de pedra. Cada degrau era uma eternidade. Suas pernas tremiam, mas ele continuou. Quando chegou ao topo, parou diante da porta fechada. Tirou o envelope do bolso mais uma vez. Olhou para ele. Uma última vez. Depois, com um cuidado reverente, abaixou-se e colocou o envelope na soleira da porta, bem encostado na madeira, onde a chuva não conseguia alcançar. Ficou ali, ajoelhado, por alguns segundos, como se estivesse rezando. Então, ergueu a mão direita e bateu 3 vezes na porta. Toc, toc, toc. O som ecoou pelo silêncio da noite. João esperou. 5 segundos. 10. Nenhuma resposta. Ele não insistiu. Não gritou. Não chamou ninguém. Apenas se levantou, virou-se e começou a descer a escadaria. A câmera o acompanha de cima, em plano aberto. A chuva cai incansável. A cidade dorme indiferente. E João caminha sozinho, de volta para a praça. Seus passos são cada vez mais lentos, mais pesados.
como se cada degrau para baixo fosse um adeus. A câmera permanece fixa, observando sua figura pequena e curvada desaparecer na escuridão, engolida pela chuva e pela noite. E o envelope continua ali, na soleira da igreja, esperando. A chuva parou durante a madrugada, e quando o sol nasceu, foi com uma beleza quase cruel. O céu estava limpo, azul profundo, sem uma única nuvem. Os primeiros raios de luz dourada tocaram as copas dos ipês, iluminando as gotas de chuva que ainda penduravam nas folhas como pequenos diamantes. A praça acordava. Os vendedores ambulantes chegaram cedo. Seu Antônio montava o carrinho de café, assobiando baixinho. Dona Rosa abria o guarda-sol listrado do carrinho de pipoca. O cheiro de pão torrado começava a se espalhar. A cidade voltava à vida, mas no banco onde João sempre sentava, ele estava ali, imóvel. A princípio, ninguém percebeu. Era só mais um morador de rua descansando, pensaram. Mas havia algo diferente. O corpo dele estava perfeitamente imóvel. Não havia o leve subir e descer do peito. Não havia o menor movimento. As mãos estavam cruzadas sobre o peito, como se ele próprio tivesse se preparado para a despedida. O rosto, voltado para cima, tinha uma expressão serena, quase pacífica, como se finalmente ele tivesse encontrado descanso. Os olhos claros, que tanto observaram o mundo, estavam fechados. E ao lado do banco, deitado no chão de pedra ainda úmido, o cachorro. Caramelo não tinha ido embora. Ele estava ali, encolhido ao lado de João, o focinho apoiado nas patas, os olhos tristes fixos no homem que o alimentara tantas vezes. O cachorro não chorava. Cachorros não choram. Mas havia algo no jeito que ele ficou ali, imóvel, como se estivesse velando o amigo. Ele não latia, não pedia atenção, apenas esperava, como se João fosse acordar a qualquer momento. Mas João não ia acordar. As primeiras pessoas começaram a passar pela praça por volta das 7 da manhã. Um homem de terno atravessou apressado, olhou de relance para o banco, franziu a testa, mas continuou andando. Uma mulher com sacola de compras parou por 2 segundos, suspirou, balançou a cabeça e seguiu em frente. 2 rapazes de bicicleta passaram rindo, nem perceberam. Ninguém parava. Até que um homem, de uns 50 anos, barriga avantajada, camisa polo suada, parou na frente do banco. Olhou para João. Olhou para o cachorro. Suspirou irritado. Tirou o celular do bolso e discou. Alô, polícia? É, tem um morador de rua morto aqui na Praça da Matriz. É isso mesmo. Não sei quem é, não. Tá no banco ali perto da árvore. Isso. Manda alguém, por favor, que tá ficando feio aqui. Ele desligou e foi embora. Nenhuma palavra de lamento, nenhuma pausa para refletir. Apenas um problema a ser resolvido. Mais pessoas passaram, olhavam, cochichavam, tiravam o celular para fotografar. Mas ninguém parava realmente. Ninguém se aproximava. Ninguém perguntava quem ele era. Até que uma vozinha aguda cortou o murmúrio da praça. Tio João, a menininha de trancinhas, veio correndo, soltando a mão da mãe, os olhos arregalados, cheios de esperança. Tio João, olha, trouxe pão para você. Ela parou na frente do banco e finalmente entendeu. Seu sorriso desapareceu. O pacotinho de pão caiu no chão e as lágrimas começaram a rolar. Tio João, ela sussurrou, a voz trêmula. Por que você não acorda? A mãe chegou correndo, ofegante, e tentou puxá-la de volta. Maria Clara, vem! Não fica aí! Mas é o tio João! A menina gritou, resistindo, tentando se soltar. Ele precisa de ajuda. Ele já foi, filha. Vem, vamos embora. Não! A menina se debateu, chorou mais alto e finalmente conseguiu se soltar. Ela correu até a beirada do canteiro de flores, arrancou uma margarida branca e voltou até o banco. Com cuidado, com uma delicadeza que só crianças têm, ela colocou a florzinha ao lado das mãos cruzadas de João. Pronto, tio João, ela disse entre soluços. Agora você não tá sozinho.
A mãe, de olhos marejados, finalmente entendeu. Ajoelhou-se ao lado da filha e a abraçou em silêncio. E pela primeira vez, alguém ficou ali, vendo João. De verdade. Alguns minutos depois, a viatura da polícia chegou. Depois, a funerária. Eles colocaram o corpo numa maca, cobriram com um lençol branco, levaram embora. O cachorro tentou seguir, mas um dos policiais o enxotou. Sai, vira-lata, sai. Caramelo voltou para o banco, deitou-se no lugar onde João estivera e não saiu mais dali. A praça voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido, como se João nunca tivesse existido. João partiu como viveu, em silêncio, sem alarde, sem despedida, sem ninguém ao lado. E a cidade, que nunca o notou vivo, mal percebeu sua partida. Mais um corpo recolhido, mais um número, mais um invisível. Mas na porta da igreja, escondido da vista de todos, um envelope esperava. E dentro dele, uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Uma verdade que ia mudar tudo. Era uma segunda-feira de manhã, quando o padre Miguel abriu as pesadas portas de madeira da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Ele era um homem de 70 e poucos anos. Cabelos brancos rarefeitos, ombros curvados pelo peso das décadas dedicadas à fé e ao cuidado dos outros. Usava batina preta simples, um crucifixo de prata no peito e caminhava devagar, apoiado numa bengala de madeira escura. O sol da manhã entrava pelas frestas das portas, desenhando um rastro de luz dourada no chão de pedra. Padre Miguel respirou fundo, inalando o cheiro familiar de incenso, velas e madeira antiga. Estava prestes a entrar quando algo chamou sua atenção. Um envelope, ali, na soleira da porta, perfeitamente posicionado, como se alguém o tivesse deixado com cuidado. O padre franziu a testa. Abaixou-se com dificuldade, pegou o envelope e o trouxe para perto dos olhos. Era amarelado, antigo, e estava lacrado com cera vermelha, algo que ele não via há décadas. Mas o que realmente o fez parar foi o que estava escrito na frente, em letras trêmulas, mas caprichadas. Para quem um dia se importar. Padre Miguel sentiu um aperto no peito. Virou o envelope. Nada mais. Nenhum nome, nenhum endereço. Apenas aquela frase. Ele ficou ali, parado na entrada da igreja, segurando o envelope como se fosse algo sagrado ou perigoso. Algo dentro dele dizia para abrir imediatamente, mas outro algo, talvez a experiência de anos ouvindo confissões, guardando segredos, carregando dores alheias, o fazia hesitar. O que havia dentro daquele envelope? E mais importante, por que ele sentia tanto medo de descobrir? Padre Miguel entrou na igreja, fechou as portas atrás de si e caminhou até o altar. Colocou o envelope sobre a mesa de pedra, acendeu uma vela e ficou olhando para ele. Por 5 minutos. 10. 15. Mas não o abriu. Não naquele dia. Os 2 dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Padre Miguel guardou o envelope na gaveta da sacristia, trancada à chave. Mas ele não conseguia parar de pensar nele. À noite, antes de dormir, ele se pegava imaginando o que poderia estar escrito ali. Uma confissão? Um pedido de ajuda? Uma despedida? E aquela frase: para quem um dia se importar? Quem tinha escrito aquilo e por quê? O padre rezou, pediu orientação, pediu coragem, mas a coragem não vinha. Até que na tarde de quarta-feira ela apareceu. Padre Miguel estava organizando os inários para a missa de domingo quando ouviu a porta da igreja se abrir. Passos pequenos, rápidos. Ele se virou e viu a menininha de trancinhas correndo pelo corredor central. Os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Padre Miguel. Ele desceu do altar, preocupado. O que foi, criança? O que aconteceu? A menina parou na frente dele, ofegante, e disse entre soluços: o tio João, ele morreu, padre. Padre Miguel piscou, confuso. Tio João? Quem é? O homem da praça. Ela interrompeu, a voz desesperada.
Aquele que fica sentado no banco todo dia. Ele era meu amigo. E agora ele morreu e ninguém ligou. Só eu liguei. As lágrimas escorriam pelo rostinho dela. Ela limpava com as costas das mãos, mas elas não paravam de cair. Padre Miguel sentiu algo apertar dentro do peito. O homem da praça, ele repetiu, a voz baixa. Ele conhecia aquele homem. Claro que conhecia. Passava por ele toda semana. Às vezes, mais de uma vez. Mas como todos os outros, nunca tinha realmente parado. Nunca tinha perguntado o nome. Nunca tinha olhado nos olhos. E agora ele estava morto. A menina continuou, soluçando. Ele era bom padre. Ele ajudava todo mundo. Ele me chamava de pequena e sorria para mim. E ele não merecia morrer sozinho daquele jeito. Padre Miguel ajoelhou-se, ficando na altura da menina, e segurou suas mãozinhas pequenas e geladas. Como era o nome dele, minha filha? João, ela disse limpando o nariz. Ele se chamava João. João. O nome ecoou na mente do padre como um sino. E de repente tudo se conectou. O envelope. A frase. A cera vermelha. Para quem um dia se importar? Padre Miguel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Espera aqui, ele disse para a menina, a voz trêmula. Ele foi até a sacristia, destravou a gaveta com mãos trêmulas e pegou o envelope. Voltou até a menina e mostrou para ela. Isso estava na porta da igreja há 2 dias. Você acha que pode ser dele? A menina olhou para o envelope. Seus olhos se arregalaram. Ele tinha um envelope. Ele guardava no casaco. Eu vi uma vez. Padre Miguel respirou fundo. Era dele. João tinha deixado aquilo para alguém. E esse alguém era qualquer pessoa que se importasse. O padre fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Depois, olhou para a menina e disse: Vou ler isso na missa de domingo, para que todos saibam quem ele era. Você pode vir? A menina assentiu, ainda chorando, mas agora com um brilho de esperança nos olhos. Vou trazer uma flor para ele. Padre Miguel sorriu, os olhos marejados. Ele ia gostar disso. Domingo, 10 horas da manhã. A igreja de Nossa Senhora da Conceição estava lotada. Os bancos de madeira estavam completamente ocupados. Gente em pé nas laterais, gente na porta. Era raro ver a igreja tão cheia fora das grandes festividades. Mas a notícia tinha se espalhado. O padre vai ler uma carta deixada por aquele mendigo que morreu na praça. Alguns vieram por curiosidade, outros por culpa. Muitos, porque passavam por João todos os dias e nunca tinham parado para vê-lo. Padre Miguel estava sentado atrás do altar, segurando o envelope com as 2 mãos. Ele ainda não tinha aberto. Ia fazer isso na frente de todos, porque essa era a vontade de João. Que alguém ouvisse, que alguém se importasse. A missa começou. Hinos foram cantados, leituras foram feitas, mas todos estavam inquietos, esperando, até que finalmente Padre Miguel se levantou. Caminhou até o púlpito, colocou o envelope sobre a superfície de madeira e olhou para a multidão. O silêncio era absoluto. Meus irmãos e minhas irmãs, ele começou, a voz grave e trêmula. Hoje eu não vou fazer um sermão. Hoje vou ler uma carta. Uma carta deixada por um homem que muitos de vocês viram, mas poucos realmente enxergaram. Ele fez uma pausa. Respirou fundo. O nome dele era João Mendes da Silva, e essa é a história dele. Padre Miguel quebrou o lacre de cera com cuidado. Abriu o envelope, tirou as folhas amareladas, dobradas com perfeição. Ajeitou os óculos no nariz. E começou a ler. Meu nome é João Mendes da Silva. Talvez alguns de vocês se lembrem de mim, mas provavelmente não. Há 20 anos eu tinha tudo. Uma empresa, uma família, uma vida confortável. Mas em 2005, quando as chuvas destruíram os bairros pobres desta cidade, vi algo que mudou tudo. Vi pais chorando por não ter onde abrigar os filhos. Vi crianças com fome.
Vi gente sendo esquecida enquanto os noticiários falavam apenas dos bairros ricos. Padre Miguel fez uma pausa. Sua voz estava embargada. Ele limpou a garganta e continuou. Então vendi tudo. A empresa, a casa, o carro. Comprei tendas, comida, remédios, abri as portas para quem precisava. Mas o dinheiro acabou. Os credores vieram. E quando perdi tudo, Padre Miguel parou, fechou os olhos. Respirou fundo. A igreja inteira estava suspensa. Ninguém se movia. Ele continuou, a voz quase um sussurro. Perdi também minha esposa e meu filho num acidente. Eles voltavam de uma entrega de donativos. Um soluço ecoou na igreja, depois outro. Padre Miguel limpou os próprios olhos e continuou. Fiquei sem nada. Sem casa, sem família, sem propósito. Poderia ter pedido ajuda a amigos antigos. Ele rola os nomes, mas não liga para ninguém. Mas preferi viver nas ruas. Queria ver se do outro lado, alguém faria por mim o que eu tentei fazer pelos outros. Vivi 20 anos invisível. E descobri que a maioria das pessoas não ignora por maldade, mas por medo, pressa ou por nunca ter aprendido a ver. Mas também descobri luz. Uma menina que me chamava de tio. Um cachorro que dividia comigo sua solidão. Um mundo que, apesar de tudo, ainda tem bondade escondida. Padre Miguel fez uma pausa longa. Olhou para a multidão. Muitos já choravam abertamente. Ele respirou fundo e leu a parte final. Se um dia lembrarem de mim, não gastem com lápides ou flores. Usem esse dinheiro para dar um prato de comida a quem tem fome, uma coberta a quem tem frio, um sorriso a quem é invisível. Porque a maior riqueza que um ser humano pode deixar não está nos bancos. Está nos corações que ele tocou. Padre Miguel parou. Sua voz estava quebrada. Ele olhou para a última linha e leu, quase num sussurro. Obrigado por me enxergarem, mesmo que só agora. João Mendes da Silva, o mendigo da praça. Ele dobrou a carta devagar e a colocou de volta no envelope. Depois, ergueu os olhos para a multidão e não disse mais nada, porque não havia nada mais a dizer. O silêncio que tomou conta da igreja era absoluto. Ninguém tossia. Ninguém se mexia. Ninguém respirava alto. Era como se o tempo tivesse parado. Padre Miguel desceu do púlpito, segurando o envelope contra o peito, e voltou para trás do altar. E então, uma mulher começou a chorar. Era a atendente da padaria, aquela que tinha fingido não ver João. Ela estava sentada no quarto banco, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Depois outra. A mulher de bolsa que tinha desviado dele na praça. Depois outra. E outra. Logo, metade da igreja estava em lágrimas. Homens de terno enxugavam os olhos com as costas das mãos. Mulheres soluçavam alto. Adolescentes, que vieram arrastados pelos pais, agora choravam sem esconder. A câmera percorre os rostos. Vergonha. Um homem baixa a cabeça, incapaz de olhar para frente. Arrependimento. Uma senhora cobre a boca, os olhos fechados, como se quisesse voltar no tempo. Comoção. Um rapaz jovem aperta os punhos, lutando contra as lágrimas. E no meio de tudo, a menininha de trancinhas estava sentada no primeiro banco, segurando uma margarida branca. Ela não chorava mais. Apenas sorria. Um sorriso pequeno, triste, mas orgulhoso. Como se dissesse: eu sempre soube quem ele era. Naquele momento, todos entenderam. Eles não tinham ignorado um mendigo. Tinham ignorado um herói. Um homem que deu tudo e nunca pediu nada de volta. Um homem que perdeu sua família ajudando os outros. Que viveu 20 anos nas ruas não por desistência, mas por esperança. Esperança de que alguém, em algum lugar, ainda tivesse compaixão. E agora, tarde demais, todos finalmente o viam. Não o corpo, não as roupas surradas, não o mendigo, mas o homem. João Mendes da Silva. O homem que a cidade esqueceu, mas que nunca esqueceu da cidade.
A notícia da carta e da história de João Mendes da Silva se espalhou como um incêndio. Não era apenas uma notícia, era uma confissão coletiva. O vídeo de um fiel lendo a carta na missa viralizou, e as redes sociais se encheram de uma hashtag melancólica. Eu vi João, mas não o enxerguei. Pessoas que passavam por João todos os dias agora choravam ao verem fotos granuladas dele, tiradas por câmeras de segurança ou por curiosos. A vergonha era palpável, um peso silencioso sobre a consciência da cidade. O que antes era indiferença virou um luto ativo. Um desejo urgente de reparar o irreparável. O impacto da carta foi imediato e transformador. Um empresário local, que admitiu ter ignorado João diversas vezes, doou um terreno no centro da cidade. Voluntários de todas as classes sociais se uniram, transformando o luto em ação. Arquitetos desenharam, pedreiros construíram, e em apenas 3 meses, um milagre de solidariedade se ergueu. A Casa João da Praça. A padaria que um dia negou um pão a João agora doa fornadas diárias. O abrigo oferecia mais do que comida e banho, oferecia dignidade, atendimento médico e, acima de tudo, a certeza de que ninguém mais seria invisível. A alma da Casa João da Praça era a menina de 7 anos, que teimava em chamá-lo de tio João. Ela ia todo sábado ao abrigo, não para ajudar na faxina, mas para exercer o legado de João, o de enxergar. Ela contava histórias do tio João para as crianças e adultos que chegavam. Ensinava que a bondade não precisa de terno, nem de carteira. E o detalhe mais emocionante: o cachorro de rua, aquele que nunca saiu do lado de João até o fim, foi adotado e se tornou o mascote oficial da casa. Uma lembrança viva da fidelidade que a cidade demorou a demonstrar. O dia da inauguração foi um misto de tristeza e redenção. No centro das atenções, uma placa simples na entrada do abrigo. Casa João da Praça. Em memória de quem nos ensinou a ver. Abaixo da placa, não havia um busto de bronze. Mas a única foto que João permitiu que fosse tirada, um retrato dele sorrindo, capturado pela menina. João partiu sem nada, mas deixou tudo. Uma cidade inteira aprendeu que o verdadeiro valor de uma vida não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que despertamos nos outros. A carta não era um pedido de ajuda, era um espelho. E a cidade, ao se olhar nele, finalmente viu a si mesma e decidiu mudar. A praça, agora, é diferente. O burburinho continua, mas o ritmo é outro. Não é mais a pressa que cega, mas uma pausa para a humanidade. Pessoas param para conversar com moradores de rua, não por obrigação, mas por um novo hábito. Alguém oferece um café a um senhor sentado no banco, o mesmo banco onde João passava seus dias. A menina, agora com 7 anos, passa pela praça a caminho do abrigo. Acena para o senhor e diz: "Bom dia." A câmera acompanha o sol nascendo, iluminando a cidade que se redimiu. João viveu 20 anos invisível. Mas bastou uma carta para que todos o vissem. E nessa carta, ele não pediu justiça, não pediu piedade. Pediu apenas que olhássemos uns para os outros, porque no fim, o que realmente muda o mundo não é o que temos, mas o que deixamos dentro dos outros. E você, está vendo?